Anexo inciso 1º. Dos conceitos e definições. Acostamento. Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim. Agente da autoridade de trânsito. Pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. Ar alveolar. Ar expirado pela boca de um indivíduo, originário dos alvéolos pulmonares. Automóvel. Veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até 8 pessoas, exclusive condutor. Autoridade de trânsito. Dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. Balanço traseiro. Distância entre o plano vertical passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os elementos rigidamente fixados ao mesmo. Bicicleta. Veículo de propulsão humana, dotado de 2 rodas, não sendo, para efeito deste código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor. Bicicletário. Local, na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas. Bonde. Veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos. Bordo da pista. Margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos. Calçada. Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Caminhão, trator. Veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro. Caminhonete. Veículo destinado ao transporte de carga com um peso bruto total de até 3.500 kg. Caminhoneta. Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Canteiro central. Obstáculo físico construído como separador de 2 pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias, canteiro fictício. Capacidade máxima de tração. Máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão. Carreata. Deslocamento em fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe. Carro de mão. Veículo de propulsão humana. Carroça. Veículo de tração animal destinado ao transporte de carga. Catadióptrico. Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de vias e veículos, olho de gato. Charrete. Veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas. Ciclo. Veículo de pelo menos 2 rodas a propulsão humana. Ciclofaixa. Parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica. Ciclomotor. Veículo de 2 ou 3 rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 cm3, 3,05 polegadas cúbicas, e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km/h. Ciclovia. Pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. Conversão. Movimento em ângulo, à esquerda ou à direita,
de mudança da direção original do veículo. Cruzamento. Interseção de duas vias em nível. Dispositivo de segurança. Qualquer elemento que tenha função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo. Estacionamento. Imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Estrada. Via rural não pavimentada. Etilômetro. Aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. Faixas de domínio. Superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Faixas de trânsito. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. Fiscalização. Ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências definidas neste Código. Foco de pedestres. Indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada. Freio de estacionamento. Dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se este se encontra desengatado. Freio de segurança ao motor. Dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso de falha do freio de serviço. Freio de serviço. Dispositivo destinado a provocar a diminuição da marcha do veículo ou pará-lo. Gestos de agentes. Movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos agentes de autoridades de trânsito nas vias, para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou completando outra sinalização ou norma constante deste Código. Gestos de condutores. Movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos condutores, para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada. Ilha. Obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção. Infração. Inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, as normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito. Interseção. Todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações. Interrupção de marcha. Imobilização do veículo para atender circunstância momentânea do trânsito. Licenciamento. Procedimento anual, relativo a obrigações do proprietário de veículo, comprovado por meio de documento específico, certificado de licenciamento anual. Logradouro público. Espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parado ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões. Lotação. Carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o veículo transporta, expressa em quilogramas para os veículos de carga, ou número de pessoas, para os veículos de passageiros. Lote lindeiro. Aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita. Luz alta. Faixa de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo. Luz baixa.
Faixa de luz do veículo destinada a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido contrário. Luz de freio. Luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que o condutor está aplicando o freio de serviço. Luz indicadora de direção. Pisca. Pisca. Luz de marcha ré. Luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que o veículo está efetuando a ponto de efetuar uma manobra de marcha ré. Luz de neblina. Luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó. Luz de posição. Lanterna. Luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo. Manobra. Movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via. Marcas viárias. Conjunto de sinais constituídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversas, apostos ao pavimento da via. Micro-ônibus. Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 passageiros. Motocicleta. Veículo automotor de duas rodas, com ou sem sidecar, dirigido por condutor em posição montada. Motoneta. Veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada. Motor-casa, motor-home. Veículo automotor cuja carroçaria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas. Noite. Período do dia compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ônibus. Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de 20 passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte número menor. Operação de carga e descarga. Imobilização do veículo, pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executiva de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Operação de trânsito. Monitoramento técnico baseado nos conceitos de engenharia de tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as interferências tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados e irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores. Parada. Imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Passagem de nível. Todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria. Passagem por outro veículo. Movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. Passagem subterrânea. Obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível subterrâneo, e ao uso de pedestres ou veículos. Passarela. Obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível aéreo, e ao uso de pedestres. Passeio. Parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Patrulhamento. Função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Perímetro urbano. Limite entre área urbana e área rural. Peso bruto total. Peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. Peso bruto total combinado.
Peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques. Pisca. Alerta. Luz intermitente do veículo, utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência. Pista. Parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Placas. Elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito. Policiamento ostensivo de trânsito. Função exercida pelas polícias militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Ponte. Obra de construção civil destinada a ligar margens opostas de uma superfície líquida qualquer. Reboque. Veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. Regulamentação da via. Implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias. Refúgio. Parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. RENAT. Registro Nacional de Condutores Habilitados. RENAVAL. Registro Nacional de Veículos Automotores. Retorno. Movimento de inversão total de sentido da direção original de veículos. Rodovia. Via rural pavimentada. Semi-reboque. Veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação. Sinais de trânsito. Elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres. Sinalização. Conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. Sons por apito. Sinais sonoros, emitidos exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias, para orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou completando sinalização existente no local ou norma estabelecida neste código. Tara. Peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas. Trailer. Reboque ou semi-reboque tipo casa, com 2, 4 ou 6 rodas, acoplado ou adaptado à traseira de automóvel ou caminhonete, utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento, ou para atividades comerciais. Trânsito. Movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Transposição de faixas. Passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Trator. Veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos. Ultrapassagem. Movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Utilitário.
Veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada. Veículo articulado. Combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor. Veículo automotor. Todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos. Ônibus elétrico. Veículo de carga. Veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar 2 passageiros, exclusive condutor. Veículo de coleção. Aquele que, mesmo tendo sido fabricado há mais de 30 anos, conserva suas características originais de fabricação e possui valor histórico próprio. Veículo conjugado. Combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os demais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou pavimentação. Veículo de grande porte. Veículo automotor destinado ao transporte de carga com um peso bruto total máximo superior a 10.000 kg e de passageiros, superior a 20 passageiros. Veículo de passageiros. Veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens. Veículo misto. Veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro. Via. Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Via de trânsito rápido. Aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Via arterial. Aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via coletora. Aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Via local. Aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Via rural. Estradas e rodovias. Via urbana. Ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Vias e áreas de pedestres. Vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres. Viaduto. Obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior.